Essa pergunta nos ensina algo muito importante para nós lermos a Bíblia. A questão é se alguém, diante dos 10 mandamentos, né, quando um dos 10 mandamentos é não matarás, qual que é a implicação? Essa é uma proibição absoluta, que não comporta nenhuma exceção. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos ali os 10 mandamentos, seja em Êxodo 20, seja em Deuteronômio 5, quando você lê esse mandamento, a impressão que o texto dá é que é uma proibição absoluta. Ele fala, não matarás e pronto. Mas eu não posso interpretar um texto na Bíblia, eu não posso interpretar a Bíblia a partir de apenas uma passagem. É um princípio muito importante de interpretação que você precisa aprender para ler a Bíblia, é que a Bíblia ela explica a si mesma. Um texto vai ficar mais claro a partir da leitura de outro texto. O erro que muitas pessoas cometem ao ler a Bíblia, e nós sabemos, por exemplo, que muitas heresias até nascem por conta de um versículo, a pessoa pega um versículo de uma forma absoluta e quer aplicar aquele texto de uma forma absoluta, e não entende que a compreensão do texto bíblico depende de você ler a Bíblia toda, porque a Bíblia é uma unidade, a Bíblia é um todo, e eu não posso interpretar uma parte sem conhecer o todo, porque é o todo que dá sentido para as partes. Quando eu leio toda a Bíblia, é que eu vou entender cada parte. É mais ou menos como uma carta. Você vai ler uma carta, se você ler só uma linha da carta, você pode se enganar, porque aquela carta é um todo, eu preciso ler a carta inteira para entender cada parte dela. E a Bíblia é uma carta de Deus. É Deus escrevendo uma carta para o homem, uma carta para a reconciliação com o homem. Então, quando você lê a palavra de Deus, por exemplo, como um texto como esse, não matarás, você precisa ler vários outros textos da Bíblia que mostram que existem exceções. Existem várias exceções para essa questão de não matar. A própria Bíblia determina a execução de alguns crimes mediante a aplicação da pena de morte. Nós vemos lá em Números 35, por exemplo, no verso 30, vou ler aqui o verso 30 e 31, diz assim, quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino, mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Em Êxodo 21, 15 e 17, nós vemos outra determinação da Bíblia, dizendo assim, Êxodo 21, 15 a 17, quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Então, a Bíblia está se contradizendo, ao mesmo tempo que ela diz não matarás, ela ordena que, em alguns casos, seja aplicada a pena de morte. Não, a Bíblia não está se contradizendo. A Bíblia está mostrando que a lei não matarás, essa ordenança, não matarás, esse mandamento, comporta algumas exceções. Na verdade, se nós formos interpretar corretamente essa ordenança, não matarás, ela significa não cometerás assassinato. Não cometerás assassinato. Esse é um mandamento. Não é um não matarás absoluto, é não cometerás assassinato. O assassinato está sempre proibido porque o assassinato é injusto. É um ato de agressão sem nenhuma justificativa. Você não pode nunca cometer assassinato, mas existem algumas exceções. É o caso do policial. Alguém que mate no estrito cumprimento do seu dever para defender a sua vida ou para defender a vida de outra pessoa, não está cometendo assassinato. Está, na verdade, agindo no estrito cumprimento do seu dever. Um soldado numa guerra também, quando mata em combate, desde que essa ação seja necessária, não seja uma ação
de abuso, mas seja uma ação dentro do combate, esse soldado também não estará cometendo assassinato, ele estará cometendo um ato de combate na guerra. Então, entenda, por isso que é importante nós, quando lermos, isso não acontece só com esse mandamento, não matarás. Nós vamos ver, inclusive, com a pergunta da próxima semana, é um caso clássico de uma interpretação errada que nós damos para a Bíblia quando nós lemos apenas uma parte dela. A Bíblia explica a própria Bíblia. Esse é um princípio fundamental de interpretação e muito interessante de interpretação, porque eu só vou compreender as passagens das partes da Bíblia quando eu compreendo ela na sua unidade. A Bíblia é uma unidade. Quando eu leio a unidade, aí eu compreendo cada parte de uma forma cada vez melhor. Pense e creia. No próximo Pense e Creia, a pergunta é: a Bíblia diz, não julgueis para não serdes julgados. Mas como é possível corrigir os erros das pessoas se não julgarmos as atitudes delas? Ou seja, a Bíblia diz para não julgar. Como é que nós podemos resolver os erros que cabe a nós resolver em relação às outras pessoas? Se eu não avaliar, não julgar, estarei eu violando o mandamento do Senhor sempre que eu fizer um julgamento? Qualquer julgamento viola esse mandamento. Eu creio que esse é o espírito dessa pergunta que nós vamos responder no próximo Pense e Creia. E eu gostaria de pedir a você que continue enviando, envie sua pergunta, sua dúvida, para que nós possamos a cada dia, a cada semana, trazer uma resposta a partir da luz que a Bíblia nos dá. Até a próxima, até o próximo Pense e Creia.